Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui mais uma vez no meu canal para continuar falando sobre a palavra de Deus. Antes de tudo, eu quero te pedir que dê seu like, faz um comentário, porque quando você dá uma curtida, um joinha e faz seu comentário, o YouTube impulsiona esse vídeo e essa mensagem de Deus ela é propagada para mais pessoas. Se fosse possível fazer o vídeo sem precisar me aparecer, eu faria sem problema, porque a questão quando eu te peço para dar uma curtida não é para eu me aparecer, mas para que essa mensagem ela seja divulgada para mais e mais pessoas. Então me ajuda aí com joinha, se inscreva no canal, peça seus amigos para se inscrever também, que você estará contribuindo com essa mensagem, com essa palavra do reino de Deus para ser expandida. Amém? E eu quero falar hoje sobre o propósito eterno de Deus. Tudo que nós vamos fazer na vida, a gente tem que ter um propósito. Quem vai casar tem que ter um propósito de casar para constituir uma família. E com Deus não foi diferente. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz tem um propósito. E qual é o propósito de Deus na criação do homem? Por que e para que Deus criou o homem? Eu vou começar hoje um vídeo sobre esse assunto, uma série com vários vídeos sobre esse assunto. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Vamos conhecer através da luz da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz em 1:26, Gênesis 1:26, fala sobre como Deus criou o homem. Deus criou primeiro toda a criação, toda a natureza Deus criou, terra, céus, mares, separou água de terra, Deus falou haja luz e houve luz, e Deus fez toda a criação, e no sexto dia Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, tudo já estava criado, estrelas, pássaros, todos os animais, todas as florestas, rios, tudo já estava criado, tudo já estava definido. E aí Deus criou o homem. E a Bíblia diz em Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia fala que Deus tem braço, né? Que Deus tem os olhos, Deus fala. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, ele criou ali o filho dele, Adão, o primeiro filho dele. Ele criou porque o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus era ser pai. E Adão, o primeiro filho. E através de Adão e da sua mulher, Eva, viria outros filhos igual a Adão. Quando Deus criou Adão tinha completa comunhão com Deus. Adão tinha a própria vida de Deus dentro dele. A vida de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Tudo que Deus tem, a vida de Deus estava dentro de Adão. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ali no jardim conversar com Adão. A comunhão de Adão com Deus era plena, era aberta, não tinha empecilho, não tinha nada, não tinha embaraço, não tinha nada que atrapalhava essa comunhão de Adão com Deus. Adão e sua mulher com Deus. E ali tinha aquela plenitude, aquela vida plena, aquela vida que Deus planejou para os filhos dele. Aí os filhos de Adão nasceriam, trazendo dentro deles a mesma vida, a mesma imagem que Adão tinha de Deus. Mas aí a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Adão. Deus disse assim para Adão,
E o Senhor, Gênesis 2,16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou uma restrição. Você pode fazer tudo nesse jardim. O jardim é seu, você pode fazer tudo dele, mas você tem uma ordem. Essa ordem que Deus deu não foi para proibir Adão disso ou daquilo, não. Porque Deus queria que Adão fosse o filho que obedecesse a Deus por amor e não por obrigação. Deus queria um filho que olhasse para tudo e reconhecesse: Deus criou tudo isso e entregou a mim para eu cuidar, para eu amá-lo acima de todas as coisas. Então Deus queria o amor de Adão não por obrigação. Aí Deus testou ali em Adão a obediência, que é o livre-arbítrio que Deus colocou em Adão. Deus não criou um robô, Deus criou um homem, um ser com poder de decisão. E ali estava a decisão: eu obedeço a Deus ou não? E aí Deus falou: de todas as árvores você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerá. Que morte é essa? Adão comeu da árvore e continuou vivendo fisicamente, mas espiritualmente Adão morreu. Foi-se cortado ali o relacionamento, a intimidade, a comunhão de Adão com o seu Criador, que também era seu pai. E ali quebrou-se aquela linda comunhão. Ali quebrou-se aquele elo de ligação que tinha entre os dois. E ali Adão perdeu a natureza de Deus que tinha dentro dele. Adão perdeu ali o nome, o título, a maior riqueza que Adão carregava, que era de ser filho de Deus. Porque Deus queria ser um pai de uma grande família. Adão seria o filho primogênito, Deus o pai e toda a humanidade, os filhos, a família, a grande família que Deus queria. Foi cortada por causa da desobediência. Foi quebrada ali. Os filhos que Adão e Eva tiveram, eles nasceram sem a natureza de Deus dentro deles, porque Adão havia perdido. Mas Deus não desistiu, Deus continuou. E a vida na terra continuou. Vieram vários homens, vieram Abraão, né? Vieram os próprios filhos de Adão, depois veio Abraão, veio toda aquela descendência de Abraão, aquela história que todos conhecem, mas todos nasceram sem a natureza de Deus. Todo ser humano, desde a queda, desde a desobediência, lá quando Adão comeu do fruto que não era para ele comer. A serpente foi lá, enganou Eva, Eva pegou o fruto, comeu, e a Bíblia diz que ela também deu para o seu marido aquele fruto. E Adão comeu. Adão, quando viu a Eva comer do fruto, ele não deveria ter comido. Mas era a esposa, né? Era a mulher dele, a amada da alma dele. E aí ele compactuou com a esposa e comeu daquele fruto. E ali perdeu. Quando Eva comeu do fruto, não foi taxado como uma desobediência. Não foi quebrada a comunhão, porque Deus tinha trazido aquela comunhão através de Adão. Mas quando Adão comeu daquele fruto, quebrou-se ali a comunhão. Adão passou a se sentir nu, passou a existir ervas daninhas naquele jardim, as coisas ficaram todas difíceis, e até que Deus veio, na viração do dia, Deus veio e perguntou a Adão: por que você se esconde? Adão falou: porque eu estou nu e eu me escondo de ti. E até hoje o homem continua escondendo de Deus. Até hoje o homem, ele esconde de Deus através das buscas pelas coisas do mundo.
O homem até hoje esconde de Deus por causa e buscando suprir na sua alma, suprir no seu espírito a falta desse Deus. O homem busca nas coisas que o mundo oferece. Até hoje o homem continua fugindo de Deus. Até hoje o homem continua se escondendo de Deus. E a humanidade foi crescendo, crescendo, a vida na terra continuou, não com aquela virtude, não com aquela graça, não com aquela comunhão que Adão tinha. Mas aí Deus tirou ele do jardim, colocou ele na terra, e aí a vida na terra continuou. Como, todos nós sabemos que existe a vida, que existe a humanidade há anos e anos na terra. E assim a humanidade vem andando. E a humanidade precisando de restaurar essa comunhão com Deus. E Deus querendo ser pai de uma grande família. E a família e o povo crescendo na terra. Mas aí o povo já não era mais família de Deus. Porque nasceram descendentes de Adão. Adão já não tinha mais a comunhão com Deus. Adão já não tinha mais a vida de Deus dentro dele. Adão perdeu a vida de Deus dentro dele. O direito dele de ter aquela vida de Deus, a legalidade que ele tinha para andar como filho e ter domínio sobre tudo, ele entregou para o inimigo de Deus. E aí a humanidade tem caminhado fora desse plano, desse projeto de Deus, desse propósito de Deus de ser pai de uma grande família. E as pessoas foram nascendo, vieram profetas, vieram reis, vieram muitos homens, mas todos já tinham a natureza de Adão dentro de si. Essa natureza que há em nós, que se inclina para o pecado. Essa natureza que só inclina para fazer as coisas que desagradam a Deus. Essa natureza que só se inclina para fazer a vontade da carne e distanciar de Deus. Nós temos vontade de orar? Não temos. Nós temos vontade de ler a Bíblia? Não temos. Se a gente for olhar para a nossa carne, a gente não ora, não lê a Bíblia, a gente não tem comunhão, porque a nossa carne inclina para isso. Mas Deus tem a solução. E nessa série que eu estou começando hoje, nós vamos chegar lá nessa solução que Deus tem. E Deus continuou com o propósito dele, o plano dele de ser pai de uma grande família. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, dê um curtido, que essa série do propósito eterno de Deus, ela vai continuar até nós chegarmos à conclusão final. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.